Antes de começarmos a investir, é muito importante que a gente entenda alguns conceitos relacionados à nossa economia, como, por exemplo, taxa Selic e CDI. Nesse vídeo, iremos abordar e aprender de uma vez por todas os significados desses termos. Eu me chamo David, tenho 15 anos de idade, seja bem-vindo ao canal Jovens em Investimentos. Vamos aprender? Começando com o conceito de taxa Selic, ela é basicamente a taxa básica de juros da nossa economia. Ela é como se fosse a mãe de todas as outras taxas, definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária, em reuniões periódicas a cada 45 dias. Sua função é monetária. Ela pode ser empregada para conter a inflação ou para estimular o consumo no mercado brasileiro. Funciona basicamente da seguinte forma: é bem fácil de compreender. Se a nossa inflação ela está alta, o Copom ele aumenta a taxa Selic, certo? Fazendo com que pegar empréstimos fiquem mais caros, ou seja, menos pessoas pegam dinheiro. Isso faz com que o consumo diminua. E com isso, a nossa inflação, os preços dos produtos venham a cair. Afinal, o consumo está mais caro, tem menos pessoas consumindo. E, consequentemente, com a nossa inflação baixa, o Copom pode reduzir a taxa Selic novamente. Por outro lado, se a inflação estiver muito baixa, o Copom ele diminui a taxa Selic, estimulando o consumo. E como tem mais pessoas consumindo, isso faz com que os preços dos produtos venham a aumentar. Mas aí você pode perguntar, poxa, mas quando a nossa inflação está tão baixa, isso não é bom para a gente que consome? O nosso dinheiro não está perdendo pouco valor? Bom, não necessariamente. Com uma inflação tão baixa, né, muito baixa, isso significa que a população está consumindo menos. E isso é prejudicial para a economia, assim como quando a gente tem uma inflação muito alta. O segredo aqui é que a nossa inflação não esteja nem muito para lá e nem muito para cá, que ela esteja em níveis estáveis, se a gente pode dizer assim, né? Para que isso ocorra, o Copom ele usa a definição da taxa Selic como uma maneira de controlar o excesso de dinheiro em circulação e uma possível desvalorização da nossa moeda, guiando assim os rumores da economia. Tá, mas eu ainda não entendi como ele consegue controlar o dinheiro em circulação da economia. Bom, é simples. Se ele aumenta a taxa Selic, isso faz com que os empréstimos fiquem mais caros, né? Então, menos pessoas pegam dinheiro emprestado. Isso faz com que diminua a circulação de dinheiro na economia. Agora, por outro lado, se ele abaixa a taxa Selic, em tese, os empréstimos, pegarem dinheiro emprestado, tá mais barato. Isso faz com que aumente o dinheiro em circulação na nossa economia. O Copom consegue fazer tudo isso com a taxa Selic porque ela representa a taxa de juros praticados, ou seja, o preço que se paga pelo crédito no país. Beleza, eu compreendi como o Copom utiliza a taxa Selic para meio que controlar a inflação do nosso país. Mas o que ela tem a ver com os nossos investimentos? Bom, além de influenciar a economia, a taxa Selic ela afeta diretamente as aplicações financeiras. Os cortes, né, quando o Copom ele aumenta ou ele diminui, eles causam efeitos visíveis no mercado financeiro, principalmente em aplicações de renda fixa. E também ele influencia na parte de renda variável. Conceitos esses que iremos abordar aqui mais para frente no canal. Falamos sobre a taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia. Agora, iremos falar um pouco mais sobre o CDI. Para entender o conceito de CDI de fato, você deve saber que os bancos eles não podem fechar o dia com saldo negativo. Isso é uma lei. E para que isso não venha a ocorrer, sabe o que eles fazem? Eles pegam empréstimos uns dos outros. Pois é, né? Se fingem de rivais nos comerciais, mas no final das contas emprestam dinheiro um para os outros. Certo, David? Eu entendi que os bancos eles não podem fechar com saldo negativo. Mas o que isso aí tem a ver com o CDI, cara? Bom, eles emprestam dinheiro um para os outros, certo? Os famosos empréstimos. E sabem qual é a taxa que eles usam para esses empréstimos? Isso mesmo, o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, entre bancos. É importante você saber que não dá para investir em CDI de fato. Ele é apenas uma referência. Ele é um indexador para investimentos em renda fixa,
como os CDBs, LCIs, LCAs. Fique tranquilo, que iremos abordar tudo isso aqui no canal. Outra coisa importante para você saber é que o CDI ele anda juntinho com a taxa Selic. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem uma taxa Selic de 2% ao ano, a menor da história. E o CDI, ele se encontra em aproximadamente 1,9% ao ano. Tá vendo que ele está bem próximo da Selic? Eles sempre andam juntos. Portanto, se você encontrar um investimento em renda fixa que renderá 100% do CDI, ele renderá, caso a Selic se mantenha em 2%, né? Algo equivalente a 1,9% ao ano. Resumindo tudo que a gente viu nesse vídeo, a gente aprendeu que a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Ela representa a taxa de juros praticados, ou seja, o preço que se paga pelo crédito no nosso país, e que ela tem um papel fundamental para o controle da inflação. Já o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é a taxa que os bancos utilizam entre si para pegar empréstimos um dos outros, certo? Não se esqueça que ele é apenas uma referência e ele também é um indexador para diversos tipos de investimentos em renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs, que iremos abordar mais para frente aqui no canal. E por fim, não se esqueça que ele sempre anda juntinho e colado com a taxa Selic. Ufa, quanta coisa, não é mesmo? Quer uma dica? Para entender todos esses conceitos apresentados, assista esse vídeo de novo, anote em algum lugar as informações principais e vá ensinando para outras pessoas tudo o que você aprendeu. Espero que tenha gostado do vídeo. Fique tranquilo, caso não tenha absorvido todos os conceitos. Ao longo do tempo, você vai absorvendo e vai se acostumando com todos esses termos. Beleza? Não se esqueça de inscrever-se aqui no canal, deixar o like e compartilhar para todos os seus conhecidos. Até breve!